Ótimo dia para todos, na graça e na paz de Deus. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Antes eu ia para a igreja para buscar Deus, eu ia para me salvar. Eu ia porque eu tinha medo de inferno, eu tinha medo de diabo. Eu achava que se eu não fosse para a igreja, né, o diabo ia me pegar. Eu ia com medo de pecado. Eu achava que eu era uma pecadora, porque foi assim que eu aprendi, né? Que todos nós somos pecadores. Porque eu não sabia o que era pecado. Eu não sabia que pecado era a transgressão da lei de Moisés naquela época. Eu achava que o pecado era o que acontece hoje, né? Tudo de errado. O errado sempre existiu. Sempre existiu o bem e o mal. Sempre existiu. Mas hoje nós temos o entendimento, nós temos o Espírito Santo de Deus que vive em nós. Nós temos o entendimento do bem e do mal, né? Na palavra de Deus fala assim, não lembro bem onde mas fala assim, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então tudo nós podemos, né? Podemos fazer o mal, podemos fazer o bem, podemos, né? Mas dependendo do que você escolher, vai ser ruim para você, vai dar mal e tu vai ter que pagar por isso aqui nessa terra mesmo. Não é castigo de Deus, não é diabo, não, foi você que procurou, né? Que tem um ditado, né, que fala assim também, quem planta colhe, né? Então é isso, né? Nós temos o entendimento, Deus nos deu o Espírito Santo dele. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que vive nos direcionando, né? E temos também essa carne, essa matéria, que essa matéria ela é má. Essa matéria não presta. Essa carne ela serve para nos conduzir, né? Conduzir o espírito. E há entre nós uma guerra constante, né? Entre a carne e o espírito. Acho que foi Pedro, foi Paulo que falou isso, né? Eu não lembro bem o capítulo nem versículo, nem a carta, mas acho que foi Paulo que falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não é assim, o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Então há uma guerra constante dentro de nós com a carne e o espírito, né? A carne, a matéria puxa para um lado, o espírito já conduz para outro, né? Então nós temos que ter esse controle, né? A gente pensar mais nas coisas do espírito para que a gente faça o bem, para que a gente colha o bem, né? E quem fizer o mal vai colher o mal, vai viver esse mal aqui mesmo nessa terra, né? O que se planta se colhe. Então é assim, eu ia para a igreja, né? Por causa dessas coisas, achava que não era salva, eu buscava Deus, achava que Deus estava na igreja, né? Mas não está. A palavra de Deus fala que Deus não habita em paredes feitas por mão de homens. Ele não está lá. Ele está em nós, ele vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, o Espírito Santo vem de Deus, ele que nos deu o Espírito Santo para nos conduzir, nos fortalecer, nos dar força, né, fé. É através do Espírito Santo, então nós temos que viver, buscar mais as obras do Espírito, né, não as obras da carne, a maldade deste mundo, não. Então eu ia, né, para a igreja atrás, buscar isso, buscar Deus, buscar salvação. Então sabia que eu também já era salva, né? Salva no Espírito, nós já somos. O Espírito já vem salvo, porque o Espírito pertence a Deus.
O espírito não é daqui da terra, é de Deus, é espírito. Agora esta matéria, ela não vai para o céu. A nossa carne ela não vai para o céu, ela vai para o pó. Está escrito em Eclesiastes 12, 7. Eu não me lembro direito, mas vocês vão lá em Eclesiastes, que vocês vão ver que o espírito retorne para Deus e a carne, essa matéria, retorne ao pó, que foi de lá que ela veio também. Então, em relação até aos meus entes queridos que já partiram, meu filho, o espírito dele ele retornou para Deus. Então, hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz porque eu sei o que Jesus vive em mim. Eu sei o que eu não sou pecadora. Eu vivo na carne, eu erro. Todo mundo erra. Mas nós temos que nos controlar, porque se a gente errar, fazer o que é errado, a gente vai colher, né? Não é que Deus vai castigar, não. Deus nos vê hoje segundo o nosso espírito. O espírito já é salvo. Agora essa matéria nós temos que lutar, né? Lutar contra ela, né? Contra ela. O nosso espírito tem que lutar contra ela. E assim, salva no espírito, nós temos que ser salvo na mente agora, né? Como eu, graças a Deus, já fui salva na mente, né? De todos os enganos que eu já ouvi na minha vida, né? Sobre o evangelho. E toda a minha vida eu vivi um engano, né? Não aprendi da forma certa, da forma correta, o evangelho de Cristo, né? Eu aprendi a lei de Moisés. Hoje nós vivemos, depois da cruz de Cristo, nós vivemos uma nova aliança, né? Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Tudo foi profetizado, né? Antes da vinda de Jesus, que ele viria e iria sofrer, morrer, ressuscitar por um povo, né, que era os judeus que não obedeciam, eram rebeldes, e ele veio porque tinha uma lei, né, a lei de Moisés, uma lei dura de ser cumprida, ninguém conseguia cumprir aquela lei, tanto que quando Pedro falou na palavra assim que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Realmente era. Isso não é para nós hoje, era para aquele povo, porque era impossível cumprir aquela lei. Eram 613 leis. 200 e pouco, não lembro direito, eram positivas e 200 e tantas também negativas. Então não tinha quem pecasse, errasse só um, né? E quem errasse um era culpado de tudo. Então, aí Jesus veio, cumpriu aquela lei, né? Ele morreu, derramou seu sangue por aquele povo e serviu para nós hoje, né? Hoje nós vivemos essa aliança, essa nova aliança depois que Cristo, depois da cruz de Cristo, né? Nós vivemos hoje, nós somos salvos no Espírito, nós não temos pecado, porque pecado era a transgressão da lei de Moisés. Hoje existe o certo e o errado, cabe a nós fazer o que é certo e o que é errado, né? Inferno, tinha muito medo de inferno. Inferno eu aprendi que era um lago de fogo, onde as almas iam e lá ia ter choro e ranger de dentes. Inferno, hoje eu sei que inferno significa sepultura, então todos nós vamos para o inferno mesmo, né? A matéria, porque é sepultura. E tudo isso eu aprendi. Quando você aprende isso, você tem paz. Até sobre a volta de Jesus também, graças a Deus, eu tinha medo, Apocalipse, essas coisas. Hoje eu entendo muito bem que tudo isso já aconteceu, Jesus já voltou, né? Na volta de Jesus aconteceu a queda do templo de Jerusalém, aquele templo onde adoravam a Deus, né? Ofereciam sacrifícios, e aquele templo foi derrubado. E aí a Igreja de Cristo somos nós hoje, né? Nós somos a Igreja de Cristo.
Por isso que hoje não é para existir mais essas igrejas com essas doutrinas, com esses ensinamentos. Dízimo também, aprendi que dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. E era uma vez por ano, e era para uma tribo de Levi. Então tudo isso, né, não existe mais, não é para existir, né, mas infelizmente a gente hoje vê que continua, e eu vivi muito nisso, quase 40 anos, e hoje, graças a Deus, eu tenho paz na minha vida, porque eu sei que Cristo vive em mim. Eu tenho que ser grata, só gratidão a Deus por cada dia, por esse universo maravilhoso que Ele deixou para nós desfrutarmos aqui neste mundo. Então é isso, meus amados. Se essa palavra te trouxe alguma paz, assiste meu canal, tá? Que tem outros vídeos maravilhosos. E curte, tá? E compartilha. E é para você pensar. Não estou pedindo para acreditar em mim, né? A gente tem que estudar a palavra, estudar com entendimento, tá? Não é acreditar em qualquer coisa que a gente ouve, não. Tá bom? Abraço.